Oi, tudo bem? Meu nome é Márcio Sacconi e nós vamos falar sobre o Guia do Aprendiz Relojoeiro. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, quero agradecer você que baixou o guia. Esse guia é um trabalho que eu fiz desde 2002, ele foi sendo criado, construído e a ideia é ajudar quem opera, na verdade, um relógio. E tem também algumas curiosidades que nós vamos falar um pouco mais à frente. E essas curiosidades são coisas assim que muitas pessoas me perguntam, então eu resolvi colocar no guia, porque assim a gente resolve algumas coisas, né? Tira algumas dúvidas, algumas curiosidades da história e também soluciona certas coisas que as pessoas perguntam. A primeira parte do guia nada mais é do que uma coisa que eu andei estudando e fui influenciado por um amigo meu chamado Schmittler, que a primeira vez que ele falou sobre dois deuses gregos, e esses deuses são Cronos, que quase todo mundo conhece, e Kairos. Kairos é um deus que pouca gente conhece. As pessoas pensam em Kairos como um deus religioso, mas Kairos não é um deus religioso. Aliás, os deuses gregos não são deuses religiosos, né? São deuses místicos, são deuses filosóficos. Cronos nada mais é do que aquele Deus que controla o tempo medido. O tempo, segundo, minuto, hora, dia, noite. Esse é Cronos. O Cronos é aquele Deus que todo mundo conhece, sabe quem é. Mas tem também aquele Deus chamado Kairos. Kairos é o Deus do momento. Não importa em que segundo, que hora, que minuto que as coisas acontecem. Kairos é o Deus daquele momento. Sabe quando um pai ou uma mãe estão tendo um filho? Sabe um casamento que você está participando? Sabe, sei lá, quando seu filho ganha um campeonato, quando sua filha ganha um campeonato também, xadrez, por exemplo. Raramente a gente olha no relógio, mas a gente vive aquele momento. Então, esse momento é Kairos. Na segunda parte do guia, eu falo um pouco sobre como instalar o seu cuco. Ele pode ser estendido também para todos os tipos de relógio de parede, ok? Não só um cuco. O cuco é um relógio básico em que você tem que se importar com o nível dele, com a forma como ele na forma como ele funciona, mas a gente estende para todos os outros tipos de relógio. Então, por exemplo, ele tem que estar no nível, esse nível tem que ser muito bem feito, você tem que pendurá-lo, tanto um relógio, o cuco, como qualquer outro relógio de parede, tem que pendurar num parafuso bastante suficiente para segurar aquele relógio. Evitar ao máximo não colocar parafusos L ou pregos L, porque esse prego pode virar e se ele virar, ele vai para o chão, o relógio vai para o chão. Já recebi vários relógios aqui, principalmente cucos, que são frágeis, que a pessoa coloca um prego L achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, e aí o prego vira, aquela ponta do L que fica para cima, de repente vira para baixo, você põe o peso na caixa, o cuco vem para baixo e aí estraga tudo, né? Então é basicamente assim, tem que ser um parafuso bastante suficiente, geralmente bucha 6 ou bucha 8, cabeça grande, mas que deva passar pelo olhar que você pendura o relógio. Esse olhar é muito importante. Então, sempre que pendurar um relógio, tem que tomar cuidado com a fixação dele. Outra coisa, depois que você achou o nível certo do relógio, eu costumo falar para as pessoas pegarem um lápis e fazerem um risco do lado da caixa na parede, fazer um risco na parede do lado da caixa, usando a caixa como régua. Porque depois que você começa a dar corda, abrir a porta, a caixa tende a inclinar para um lado ou para o outro. E isso vai fazer o cuco, o relógio, sair do nível. Então, basicamente, você abre a porta, se for o caso de abrir uma porta, dá a corda no relógio, acerta o ponteiro, porque é um relógio mecânico, normalmente a gente acerta os ponteiros, fecha a porta e coloca ele no risco que a gente fez na parede. Isso é importante. Às vezes as pessoas ficam brigando muito para colocar um relógio no nível porque não fez aquele risquinho na parede. Então, basicamente, nesse capítulo eu falo um pouquinho sobre esse tipo de coisa. No próximo capítulo eu falo sobre ajuste de precisão.
Ajuste de precisão nada mais é do que fazer o relógio funcionar na hora certa, na frequência certa. Se ele estiver adiantando muito, se ele estiver atrasando muito, o que eu devo fazer no relógio? Então, basicamente, é simplesmente uma coisa. Se o seu relógio é de pêndulo, basta você acertar uma porquinha que tem embaixo do pêndulo ou deslizar a massa do pêndulo, no caso de alguns cucos, deslizar a massa do pêndulo para cima ou para baixo. Qual é a regra? Se o relógio está atrasando, você deve subir essa massa. Se o relógio está adiantando, você deve descer essa massa. Se o relógio está atrasando e tem porca, você deve girar a porca para a direita. Se o relógio está adiantando, você deve girar a porca para a esquerda. Sempre no caso de se está adiantando e você girar para a esquerda, você tem que tomar cuidado para que a massa encoste na porca. Porque senão você vai girar a porca para baixo, a porca vai descer, mas a massa não descendo não dá efeito nenhum. Você tem que se importar com a massa descendo. É importante também que você tome cuidado para quando você for acertar essa massa, você não puxe de dentro do relógio. É bom até tirar o pêndulo do relógio, se for o caso, acertar fora do relógio e pendurar o pêndulo novamente no relógio. Por quê? Porque em cima, logo acima do pêndulo, ele é pendurado numa peça que a gente chama de suspensão. Essa suspensão é uma molinha muito delicada. Se essa molinha é delicada, quebra, primeiro dá muito trabalho para ajustar o relógio depois. Segundo, ela não é barata. Trocar essa mola, ela é simples até, mas a peça em si é cara. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa, esse ajuste que você faz quando o pêndulo está pendurado no relógio, ok? Então, regra geral, basicamente, se ele está adiantando, você tem que abaixar a massa, ou o pêndulo, o bulbo. Se ele está atrasando, você tem que subir essa massa. E uma coisa muito importante, nunca force a corda para dar corda. Então, quando você estiver dando corda, você nunca aperte ela demais. Leve até onde você conhece. Normalmente, quando você opera um relógio, você passa a conhecer esse relógio. E conhecendo esse relógio, é legal que você saiba o momento certo de parar. Uma corda normalmente tem que durar de 7 a 8 dias. Se durar mais do que isso, ok. Se durar menos do que isso, tem que fazer alguma coisa no relógio. Agora a gente começa a entrar na fase das curiosidades e da coisa histórica, né? Então a primeira parte agora é o Big Ben, por exemplo, aquele relógio famoso do parlamento inglês. Na verdade o relógio não chama Big Ben. O que Big Ben é o primeiro sino, o sino principal, é o maior sino. Todo mundo confunde que o Big Ben é um relógio porque foi feito assim durante muito tempo. Mas na verdade o sino chama Big Ben. Uma coisa muito interessante também, que às vezes as pessoas me perguntam, é como surgiu o cuco. Os primeiros relógios alemães foram criados na Floresta Negra, na base da Floresta Negra, uma região muito montanhosa, cheia de muito mato, né? E é uma região muito fria, muito fria. E no inverno, as pessoas se recolhiam, porque não dava para sair, e lá eles faziam relógios. Aprenderam a fazer relógios e faziam alguns relógios. E saíam para vender nas vilas, nas cidades, né? Isso foi por volta de 1640, alguma coisa assim. Foi quando, em 1750, um tal de Franz Anton colocou 2 folezinhos, um em cada de lado do relógio, e cada um deles emitiu uma nota. E aí surgiu o relógio cuco. Então, em alguns momentos, geralmente em hora cheia, os folezinhos funcionavam e cantavam as horas respectivas. Então cantava 3 vezes, cantava 4 vezes, 5 vezes, dependendo da hora que era. Por que os relógios com algarismos romanos têm no 4 traços em vez de IV? É assim, tem 3 hipóteses para isso, até onde eu sei. Uma das hipóteses é que os números romanos clássicos não eram escritos da forma como a gente vê hoje. O 4 realmente eram 4 traços. E o 9 também não era escrito como é hoje. Ele era V e 4 traços. Então, os romanos escreviam, os romanos clássicos, na época da Roma Antiga, era diferente a numeração. A outra hipótese é que, assim, se você olhar o relógio, ele vai ter o 1, o 2, o 3. Todos eles têm o 1 traço como componente. O 4 tem 4 traços. O 5 começa com V
E o V vai do 5, 6 e 7. Outra hipótese é que existe uma harmonia, existe uma simetria quando você faz o 4 ser formado com 4 traços. Você tem 1, 2, 3 e o 4 com traços, o 5, 6, 7 e 8 com V, e o 9, 10, 11 e o 12 com X. Então você tem uma simetria de 120 graus. A outra hipótese, que é até mais aceita, é porque IV remete a um deus chamado Júpiter, que é um deus romano. E a Igreja Católica, por influência na época, não queria que nada lembrasse o que eles chamavam de religião pagã ou religião que não era católica. Então eles determinaram que o 4 fosse substituído por 4 traços. Não existe definição entre as três. Existem algumas outras hipóteses até, mas são hipóteses que eu julgo mais fantasiosas, que acho que não vale nem a pena comentar. Mas essas três são as mais fortes, tá? Não sei definir qual é a mais verdadeira. Eu aposto mais na religiosa, porque a igreja na época tinha muita força, né? E lembrar alguém de um Deus que não era o Jesus, o Deus único, era bastante complicado. Agora essa é a parte que particularmente eu gosto muito, né? Quase 95%, quase 99% dos relógios carrilhão tem o toque Westminster. E é uma oração muito interessante, muito bonita. E lá também tem a partitura desse toque. Se alguém gostar de música e quiser saber mais, lá tem a partitura. Mais uma coisa interessante, nos relógios muito clássicos, aqueles que são bastante colunados, bastante adornados, geralmente o pêndulo tem um R e um A. As pessoas confundem esse R e A com a marca do relógio. Não. RA significa retardé e avancé. Na época que esses relógios eram feitos, o francês era uma língua dominante, era uma língua universal, uma língua mundial. Todo mundo procurava falar francês. Eu me lembro até quando eu era criança que documentação postal era em francês, ela tinha em português / francês e não em inglês. Então, R e A no pêndulo significa basicamente retardé e avancé. Isso é o sentido que você tem que girar a porca. Só isso. Então, se você vê RA, retardé, você vai girar a porca para o lado esquerdo. Isso vai fazer ele retardar, vai fazê-lo ficar mais lento. Se você girar para a direita, no sentido do A, do avancé, ele vai avançar, ele vai ficar acelerado. Só isso. Os alemães, os relógios alemães, muitos deles estão escritos RA, R retardé e avancé. Até hoje eu não me lembro de ter visto relógio americano com retardé e avancé, mas os alemães, os franceses também têm alguns com retardé e avancé. Uma coisa muito interessante para nós brasileiros é um pouco da história do Silco Esca, que são a mesma empresa. Silco nada mais é do que início do nome de Sylvan Kosher. Sylvan Kosher foi quem fundou a Silco, então ele deu o nome de Silco para o relógio. Depois de um tempo, esse nome passou a ser Esca. E S é o som, como se pronuncia a letra S de Sylvan. E o kosher, o K, SK. O K é o som da letra K de kosher. Nada mais é do que a mesma coisa. Essa fábrica fechou em 1986. E de lá para cá, os relógios estão durando até hoje. Tem relógios da década de 40, são relógios fantásticos. Em alguns aspectos eles são até melhores que os alemães, por incrível que pareça, porque o ajuste da hora dele, no alemão você tem que dar volta por volta até chegar naquela hora. No Silco não, no Silco basta você levar o ponteiro para o minuto que você quer e levar o ponteiro da hora para a hora que você quer. Ele vai funcionar normalmente. Então, nesse sentido de operação, ele é melhor do que os alemães. Uma outra história que está lá no guia é da Kinsley, uma fábrica bastante importante de relógios mecânicos que foi fundada em 1822 na Alemanha. Um dos descendentes dos fundadores veio para o Brasil e vive aqui no Brasil, até onde eu sei ainda vive no Brasil, e ainda traz relógios da Alemanha. São relógios eletrônicos, basicamente, não tem mais, acho que não tem mais relógios mecânicos,
Mas os relógios mecânicos da Kinsley ainda são muito bons e duram até hoje. Como também os da Johanns, como os da Urgus, da Gustav Becker, que são outras marcas bastante importantes na época. Pessoal, então é isso aí. Isso foi um pouco do guia que eu quis mostrar para vocês. Ele vai crescendo com o tempo, eu vou aprimorando, colocando mais informações. Se você quiser uma outra informação, coloca aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se eu conseguir descobrir, a gente vai ampliando o guia e eu vou divulgando mais sobre essas coisas, ok? Muito obrigado por você ter baixado. Se você não baixou, por favor, acessa o nosso Instagram, baixa lá na bio do Instagram, baixa o guia, acompanha com esse vídeo um pouquinho. Isso aqui foi só uma introdução, só uma amostra do que tem lá no guia. Então, agradeço novamente, foi um prazer. E também é o seguinte, se você tiver alguma coisa para a gente trabalhar, para a gente afinar, para a gente resolver, conserto, restauração, revisão, relógios mecânicos, é assim, é a nossa paixão aqui. A gente gosta muito de fazer o que a gente faz, mas principalmente, e essa é uma coisa que eu sou, não abro mão, é tratar o relógio como se fosse o seu parente. Esse relógio não é mais um relógio para mim, esse relógio representa alguém que foi importante, o que é importante para você. Isso eu trato com o máximo de respeito, eu procuro fazer o melhor que eu posso, como se eu estivesse lidando com um relógio de um parente meu. Então, por favor, se você quer que as coisas sejam assim, você quer que alguém trate bem aquilo que você tem aí, entre em contato com a gente pode voltar a conversar, pode conversar sobre ele e a gente vai trabalhando, a gente vai conversando e se tudo der certo, eu quero que ele volte para você, se ele tiver com algum problema, volte para você e te traga muitas e muitas alegrias, lembrando aquela pessoa que você gosta, que ele representa. Muito obrigado e por hoje é só.